palestrante de hoje, que é a Ellen Francini. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês já sabem que eu começo sempre dizendo algo que é verdadeiro, porque se não for verdadeiro, a gente não compartilha. Estar aqui é motivo de imensa alegria para o meu coração, sempre. E essa alegria é causada, sem dúvida, pela presença amorosa de cada um de vocês que hoje está aqui. Alguém pela primeira vez? Os novatos aí, bem-vindos. Com certeza vocês já estão por dentro das atividades da casa e já estão sendo contagiados positivamente por essa corrente maravilhosa, magnética, de energia positiva, de transformação, de cura. Muitas vezes nós ouvimos pessoas por aí, muitas vezes nós somos essas pessoas por aí, reclamando, com razão, das coisas que não dão certo na vida, dos problemas, muito baixinho, dos problemas, das coisas que não funcionam direito, das decepções, das frustrações, das roubalheiras, de tudo o que nós vemos e nos nutrimos em forma de informação. Mas vale lembrar que tudo isso faz parte desse momento planetário e dessa existência, dessa nossa jornada. Vale lembrar também que a vida nos traz esses desafios, mas a vida traz, além disso tudo, poemas. Poemas em forma de carinho, fazendo a gente plantar lindas rosas no caminho, porque nós também somos fontes de vida, semeando estrelas de brilho de toda cor. E se nós, no fundo de nossos seres, acreditarmos que é possível, faremos brotar no deserto uma flor. Nós, por vezes, fomos e ainda seremos sorriso de criança, querendo atingir com um olhar outro semblante. Somos perdão, somos esperança, a cinza virando o azul cintilante. Nós somos fontes de vida. E se acreditarmos que tudo é possível, faremos sim brotar no deserto a flor. Por amor à vida, tecemos, sejamos uma doce canção que brota no mundo e vive a paz na sua humilde imensidão. Essas palavras são uma reflexão poética para iniciarmos esse momento de encontro da noite de hoje. Encontro entre os anseios de cada um, entre os porquês de cada um estar aqui hoje e as respostas que nós recebemos da própria vida. E essas respostas, elas estão aí, no dia a dia. E muitas vezes nós não estamos com a mente focada, com os pensamentos aquietados, tampouco preparados para sermos receptores dessas mensagens. Quantas vezes se vê por aqui pessoas que buscam uma resposta para determinada situação, mas elas só buscam a palavra, ela só busca o conselho e ela não busca se transformar. Ela não busca fazer diferente. E já foi dito há muito tempo, né, que quando nós fazemos as mesmas ações continuamente,
continuadamente, nós colheremos os mesmos resultados. E se nós hoje ansiamos, então, por resultados diferentes, a lógica nos diz que devemos fazer ações diferentes. Hoje devemos nos propor atividades diferentes, a ciclos de amigos diferentes. Texto lindo que a Adeline compartilhou no início da noite, falando das pessoas que nos colocam para cima, que são pessoas que têm o verão no sorriso. É lindo. Nós devemos sim hoje nos cercar de pessoas que são verão, nos afastar daquelas que são inverno, não com crueldade, não fechando portas, mas apenas como uma escolha, estendendo a mão sim, se essa pessoa vier em busca de algum tipo de auxílio, mas deixando claro que nós não temos tempo mais para toxicidade. Nós vivemos num mundo onde as transformações são muito rápidas, vocês devem sentir isso também. E que essas transformações rápidas, esse acúmulo de informações, faz com que o nosso cérebro fique sobrecarregado e a nossa vida, por vezes, fique num fio. Porque é tanta gente reclamando de tanta coisa e enfrentando esses problemas, às vezes, com uma visão materialista. Então, as pessoas de visão materialista, elas acabam não tendo um sentido, um propósito da vida. E diante dos desafios, sejam eles financeiros, na área da saúde, desafios de relacionamento, elas acabam pensando em alguma alternativa de alívio de dor. Pessoas estão extremamente doídas e se sentindo ocas no íntimo do seu ser. E esse vazio e essa dor, por muitas vezes, pode se refletir em pensamentos suicidas. As pessoas que pensam em suicídio, no modo geral, elas não pensam em pôr fim na própria vida. Como assim? Elas pensam em aliviar o sofrimento. Porque o desequilíbrio, a angústia, o sofrimento desse ser, por N motivos, e às vezes olhando de fora por motivo nenhum, porque é tão fácil julgar a dor do outro, né? Não é a nossa. Essas pessoas, elas estão tão doloridas que elas querem, de alguma maneira, aliviar a dor. E se ela é uma pessoa de visão materialista, ela vai acreditar que ao cometer o ato de suicídio, ela põe fim a esse corpo físico e a dor morre com o corpo. Mas nós que viemos de uma caminhada de estudo na seara espírita e espiritualista, nós não podemos fazer assim, ó. Nós já temos os olhos abertos. Nós sabemos que não é assim que acontece. Você pode agora vir a cometer um ato que finde a vida do seu corpo físico, mas você não vai deixar de viver. Por quê? Você é um ser espiritual. Então, além de ter todos os problemas da vida física, você ainda acarreta o problema de ter abreviado o tempo correto de existência nesse planeta. E olha que você vai acumular mais problemas, mais problemas, mais problemas e mais problemas. Por isso, aqui, esse grupo tem uma missão muito importante nesse momento. A missão de sempre que possível, na fila do banco, hoje em dia tem os bancos eletrônicos, né? Mas quem ainda vai pegar a fila de banco, que consiga sempre ter uma palavra, um sorriso, um olhar, que possa explicar para as pessoas que estão perdidas em seus pensamentos tristes, perdidas em seus processos de depressão, perdidas em ideias suicidas que elas nem reconhecem como ideias suicidas, porque às vezes uma ideia suicida surge com um pensamento do tipo: quero ir para bem longe daqui. E quem ouve alguém falar essa frase pensa: a pessoa está querendo entrar em férias, essa pessoa está querendo viajar, né? Eu também quero ir para Veneza, né? Pensa assim, não é? Quem não quer? Quem não? Mas, na verdade, atrás desse pensamento pode existir uma pessoa que, quando diz que quer ir para bem longe, ela quer simplesmente se livrar de tudo que ela vive
a vida familiar, o trabalho, todos os relacionamentos. E esse ir para bem longe esconde uma ideia suicida. E nesse ponto é importante trabalhar então o quê? O tema que a palestra se propõe hoje, que é por amor à vida. Quanto mais nós cultivarmos o amor à vida, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos semelhantes, a vida das pessoas que nós ainda nem conhecemos, mas vamos conhecer nesse trajeto, quanto mais o sentimento de amor e valorização à vida for reforçado, menor será o espaço para que ideias de fim à vida aconteçam. E quanto mais a mensagem de que a vida física aqui na Terra é apenas um capítulo no livro da eternidade, um capítulo só, mais nós teremos forças, motivação e esperança para seguir trilhando a jornada, sabendo que essa jornada é turbulenta, que nós estamos aqui passando por N provas, e que se fosse fácil, nós já não estaríamos aqui, porque quando a gente cumpre com as nossas tarefas desse planeta, a gente é chamado a cumprir tarefas em outro plano. Então, se hoje nós estamos aqui encarnados, nesse momento, nesse espaço-tempo, exatamente aí 8 horas e 12 minutos da noite, se estamos aqui conversando sobre essa temática de valorização da vida, é porque essa temática tem uma relação muito forte com a história e com a jornada de cada um de nós. Se hoje vocês já estão numa casa que tem uma série de atividades terapêuticas, de estudo, de trabalho voluntário, é porque vocês já estão num processo de busca, de lapidar não só o corpo físico nas academias, mas lapidar também o seu ser, o seu íntimo. Nós somos espíritos, ora encarnados, portanto somos almas, mas somos esse ser então espiritual que hoje transita nesse planeta. E quando você tem forte, firme a certeza de uma vida futura, por mais que aconteça uma situação desesperadora, você vai olhar com outros olhos. À medida em que nós mudamos o nosso olhar, a realidade no entorno muda. Nós não podemos controlar as situações todas ao redor, o barulho do mundo, os ruídos, a violência, as dores lá fora. Nós não podemos controlar. Nesse momento, é provável que muitas coisas terríveis estejam acontecendo no planeta, mas nós não podemos controlar. O que nós podemos controlar então? É o nosso mundo interior. É trazer a paz aqui, para dentro de nós, cultivando bons hábitos de leitura, boas amizades, boas músicas, boas interações teatrais, de cinema. A arte é uma ferramenta poderosa, ele sempre fala disso também, nesse processo de trazer aqui para dentro um mundo melhor. E à medida em que nós conseguimos, então, melhorar um pouquinho que seja a bagunça aqui desse mundo, deixar ele um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais sereno, um pouquinho mais iluminado, um pouquinho mais com cara de sorriso de verão, o mundo ao redor vai se transformando junto. É um processo. Percebam, se você está num ambiente que está tranquilo, assim, quieto, aí chega uma criança toda alegre, assim, todo mundo sorri, mesmo que não conheça a criança, as pessoas sorriem, olham. Até quem não gosta de criança vai dizer, eu tenho uma criança, nem gosto de criança, mas eu leio. Por quê? Porque o ser que chega, ele chega com uma energia, ele chega trazendo algo com ele, que é essa bagagem espiritual que ele vem trazendo, que nós estamos aqui carregando. Então que a gente tenha a sabedoria de, nesse momento tão turbulento aí fora, trazer esse aquietamento e, a partir disso, ouvir as mensagens do além. Como assim, Ellen? Eu não quero ficar ouvindo voz do além? Que isso? Eu tenho medo disso. As mensagens que muitas vezes são as mensagens dos nossos guias espirituais.
daqueles seres que nos amam há vidas e vidas e vidas que nós não conseguimos ouvir porque estamos imersos no barulho da reclamação, do descontentamento, da tristeza, da desilusão, da frustração, do egoísmo. Enquanto nós estivermos imersos nessa lama existencial, por mais que esses seres luminosos gritem, eles emitam sons muito altos, nós não teremos ouvidos livres para ouvir, porque a lama vai estar aqui no nosso ouvido. Então é preciso tirar a lama dos ouvidos, limpar e purificar o coração, para conseguir então abrir um canal de conexão entre nós e esses seres mais evoluídos que estão aí se esforçando muito para que essas mensagens cheguem até nós e possam nos trazer o quê? Ânimo, motivação, inspiração, intuição, para que a gente não se perca na onda do desequilíbrio moral, na onda do olho por olho, dente por dente. Porque se assim o fosse, a humanidade estaria cega e sem sorriso. Muitas pessoas de vários níveis de instrução postam frases nas redes sociais que seguem nessa linha de devolver a violência com a violência, de julgar, se esquecendo que cada ser aqui, cada ator nesse teatro terreno, ele está nesse momento assim, revestido com esse corpo em determinada função social, mas ele traz uma bagagem com ele. Então até a mais vil e aos nossos olhos cruel das criaturas, a mais psicopata dos seres, não deve ser julgada por nós, porque nós não temos essa outorga de juízes. Quem somos nós para julgar? O que o mundo está cheio é de julgamento, é de segregação, é de preconceito, e tudo isso gera desunião. Então, se nós temos uma proposta diferente de trazer harmonia para as nossas vidas, nós jamais poderemos ser mais um a atacar, a condenar, a julgar, sem antes ter passado pelo menos um dia calçando o calçado daquele outro. Um dia. Às vezes um dia será insuportável, algumas horas, do lado desse outro, que a internet tão facilmente condena como monstro, como insensível. Seria um bom exercício, né? Cada um de nós poder passar algumas horas ali do lado, sentindo a vida do outro, entendendo a história do outro, para compreender, quem sabe, aquele ato. E é claro que nós temos bom senso para entender o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E diante de atos que não são corretos, atos que implicam dor, que implicam problemas às outras pessoas, é claro que ninguém vai sair defendendo esse tipo de atitude. Nós devemos sim deixar claro que isso não está correto. Temos a justiça no Brasil para determinar penalidades. Temos uma série de situações aí que envolvem, né, esse processo de educação dos seres nesse planeta. Portanto, mais uma vez, não nos cabe julgar. Que sejamos nós, aquela vozinha, aquela única linha lá no fim dos posts, dizendo: e se fosse com você? E se esse serzinho aí fosse você? Ou seu irmão? Porque quando nós nos aproximamos, né, trazemos aquela situação para a nossa família, parece que é diferente. É diferente, né? Você imaginar que hoje ainda no planeta existem mulheres, por exemplo, que estão juradas de morte
em determinadas culturas, em determinadas religiões, hoje ainda no planeta. Não é livro de literatura, nem novela. Mulheres juradas de morte por serem consideradas adúlteras ou por terem infringido outro tipo de lei. E imaginar que, essa mulher então, ela cometeu o adultério, tá certo. Vamos pôr fim à vida dela. Então você põe um valor zero àquela vida humana. Onde está a valorização da vida? Zero. Mas se você imaginar que aquela mulher é a sua mãe, ou se você imaginar que aquela mulher é a sua irmã, ou se você imaginar que aquela mulher é a sua filha, tragam isso para o coração e pensem se ela merece. Não merece. E como a sua filha, a sua mãe, a sua irmã não merece, aquela outra mulher que também é filha, que também é irmã, também não merece. E é nesse sentido que nós evoluímos a empatia, nos colocando sempre na condição do outro, nem acima, como superiores, os espertalhões, nem abaixo. Na empatia, tentando encontrar sintonia entre o meu coração e o coração do ser que aparece na minha existência. E aí, não é que a vida vai ficar totalmente perfeita. Aí vamos sair daqui todos vendo borboletas coloridas, um arco-íris aqui no fim da rua. Embora esses dias eu tenha visto um arco-íris ali no fim da rua da Univale. Foi incrível. Essa experiência agora veio à cabeça. Eu saí da universidade e dobrei à direita e vi um arco-íris lá no fim. E o que eu pensei? Vou até o fim da rua para fazer uma foto do arco-íris, porque lá no fim ele vai estar mais forte, vai estar mais bonito. E pasmem, à medida que eu ia avançando na rua, o que acontecia com o arco-íris? Ele ia sumindo. E depois eu passei o dia todo pensando no que essa experiência queria me ensinar. Eu toda eufórica lá indo em direção ao arco-íris, porque queria fotografá-lo. Quando cheguei no fim, não tinha nem o baú de ouro, tesouro ali do fim do arco-íris, e nem o arco-íris. Aí, eu fiquei meio renegada, tá? Fiquei renegada. Voltei pro começo da rua, para ver se lá eu via de novo, então, aquele arco-íris bonito que eu tinha visto. Não tinha mais arco-íris, a nuvem ficou escura e começou a chover. Não sei qual é a moral da história, lancei a história para vocês refletirem, e no fim da palestra, quem tiver algum insight, por favor, compartilha comigo. Mas foi o meu momento de perseguir o arco-íris, em pleno dia de semana, e ser surpreendida pela chuva. Foi isso que eu vivi. E é isso que a vida nos apresenta. Situações que nós às vezes não esperamos. Não esperamos o arco-íris, não esperamos a chuva, mas são situações que acontecem, né? São fenômenos da natureza que vão acontecer. Podemos evitar ou produzir o arco-íris? Não. Podemos evitar a chuva? Não. Mas como nós vamos nos portar diante disso é interessante. Eu conheço gente, sem citar nomes, que fica mal-humorado toda vez que chove. Quem conhece? Eu conheço. Conhece gente que fica mal-humorada. Inclusive, eu não vou citar estados, assim, mas eu sei que tem especificamente um estado no Brasil que é assim, que a maioria das pessoas daquele estado fica triste quando chove. Agora eu vou falar. Eu conheci um palestrante desse estado, e ele é super bem-humorado, mas muita gente boa, muito mesmo. Sinal do astral, uma pessoa luminosa, dessas que chega e o ambiente se ilumina. E um dia, eu perguntei para ele, mas tem algum momento da vida que você fica mais para baixo, assim? Ele, eu fico mal-humorado quando chove. Eu comecei a rir, sério, não vem pra cima. De onde você é? Adivinha? Quem quer dar um palpite? Rio de Janeiro. Não, é verdade, então. Ele disse que os cariocas, no modo geral, sempre há exceções, mas ele é carioca e ele disse que, inclusive, ele fica muito chateado quando chove. Fica mesmo. É carioca também. Morei muito tempo lá. Casada com carioca. E veja, então é isso que eu acho que é uma grande reflexão para todos nós. Nós não vamos poder fazer que não chova mais no Rio de Janeiro, né?
Mas apesar da chuva, o Rio de Janeiro vai continuar lindo. Se os nossos olhos estiverem na sintonia da beleza. Porque se nossos olhos estiverem na sintonia da tristeza, pode fazer um dia muito ensolarado aqui em Balneário Camboriú. E quem já ficou triste num dia ensolarado sabe que a tristeza parece maior. Né? Parece que dá um contraste maior, assim, você triste, com o coração partido e aquele sol irradiando, não faz muito sentido, né? Então, nesses dias em que você estiver triste, se sentindo com o coração partido, que você traga à sua memória essas informações compartilhadas aqui. De que tudo passa. A pior dor que seja, mesmo aquela dor de cotovelo, né? Aquela dor de relacionamento rompido, mas eu achava que ia ser para a vida inteira. Durou 3 meses. E você não queria romper, para você seguir para a vida inteira, mas a pessoa rompeu com você. Então, mesmo diante dos rompimentos inesperados, dos relacionamentos afetivos, das perdas prematuras, né, de pessoas que desencarnam muito jovens, na fase da infância, na fase da adolescência, jovens adultos, essas mortes inesperadas que acontecem de acidentes de trânsito, através de atentados homicidas, e essas mortes inesperadas que acontecem através de suicídio, e que acontecem muito aqui na nossa região. Que a gente tenha esse olhar amoroso, lembrando sempre que além desse plano físico, que muitas vezes parece um mar de dor sem fim, mas que não é. Além desse plano físico, existe um plano espiritual, uma vida futura, e os seres que passarem desse convívio físico para o convívio espiritual estão voltando para a nossa casa. Parece ilusão, né? Mas a verdade é que nós estamos numa jornada transitória e muitas vezes nos sentimos eternamente aqui, né? Parece que já viemos daqui e nunca sairemos daqui, não é verdade? Não dá essa sensação de pertencimento? Eu nasci aqui, eu vivo aqui, aqui para sempre ficarei. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que não. Que vai chegar um dia do nosso desencarne. E que nós vamos adentrar na pátria espiritual. E que a pátria espiritual é realmente a nossa jornada. E se nós estudamos mais a fundo essas questões dos planos espirituais, quanto mais se estuda, mais se conforta. Mais se entende que não há motivo para grande desespero. Que mesmo a pessoa que já desencarnou vai voltar a ter contato contigo de alguma maneira, seja através do teu sono, que você aqui no planeta dorme, e aí você se desprende, e aí consegue se comunicar com pessoas já desencarnadas, e consegue se comunicar com encarnados. Todos esses processos, tudo isso pode ser estudado nos grupos de estudo. Aquela velha história de dizer assim, eu não quero falar sobre morte. Deixa para quando eu morrer eu descubro. Mas por quê? Por que ficar nessa questão assim, meio segredo, né? Ou então pessoas que dizem assim, esse negócio de vida após a morte, se fosse verdade, já tinham vindo contar, né? Aí eu aponto o número de livros psicografados que a gente tem. Né? Na literatura espírita são vastos os livros de pessoas que fizeram exatamente isso. As criaturinhas desencarnaram e contaram o que aconteceu e como é que você quer negar. É claro que nós não devemos jamais impor nenhuma informação para ninguém. As informações elas têm que surgir para a pessoa no tempo certo e serem acolhidas ou não, no tempo certo. E eu sempre digo que se a pessoa não está aberta às questões espirituais, deixa ela no ritmo dela. Se ela acredita que Deus não existe, se ela acredita que não existe comunicação com o mundo espiritual, ela acredita que a gente morre e vira pozinho e deu, e ela é feliz assim, deixa ela. Não tenta convencer. Focaliza a tua energia em compartilhar a informação e o conhecimento para quem está na busca, quem está no caminho, quem realmente está aberto para receber. Porque lembra aquela história do solo fértil, né, do solo não fértil? Se a pessoa está com o coração
infértil, ela não vai receber essas sementes aí do Evangelho, da vida futura, né, dessa comunicação entre os que já partiram e não morreram. Isso é muito forte colocar na cabeça. Partir do planeta, né? Porque a morte, como a gente vem sendo ensinado desde criança, fora dos meios espíritas, é uma morte nada. A pessoa morre e vira nada. Ela morre e vira caixão no cemitério. Ou ela morre e vira cinza no crematório. Então essa morte não existe. Isso que a gente tem que ressignificar. E tem um porquê. Para ter mais leveza no coração. Para entender que tudo isso que a gente está passando, que às vezes parece assim algo terrível, algo que não vai acabar jamais, algo injusto, tudo isso nada mais é do que uma grande escola. E aí sim nós entendemos, como alunos, que devemos valorizar cada dia, cada lição dessa escola chamada vida terrena. E compreendemos o valor da vida. Aos amigos que já desencarnaram precipitadamente, atentando contra o corpo físico, que a gente saiba enviar pensamentos amorosos, pensamentos de restauro, pensamentos positivos, de que todos erramos. É possível que cada um aqui de nós, em alguma existência, já tenha cometido algum ato assim. Todos já erramos, e erramos muito, muito mesmo. Se não tivéssemos errado muito, não estaríamos todos reunidos aqui. Estaríamos todos num planeta, né, onde as pessoas vibram só na paz, só no amor, só na generosidade, só no perdão. Mas não, nós estamos aqui. Mas essa mensagem é para mostrar que se estamos aqui, temos um potencial a ser explorado, temos a condição de partilhar essa semente da vida com os outros. Nós também somos deuses, no sentido de sermos filhos de um mesmo Criador, somos irmãos perante esse Criador, e temos essa condição linda de fazer a diferença, de ser aquela chama de luz num ambiente obscuro, de trazer uma palavra amiga. Não se desesperar quando falha, porque tem esse risco. À medida que você estuda, que você aprende o caminho certo, você às vezes não se permite tropeçar. Tropeça. Tropeça, avalia e segue. Porque também de nada adianta você aprender aqui na casa a perdoar o outro e não aprender a perdoar a si mesmo. Então o primeiro perdão deveria ser o auto-perdão. Perdoa. Lá no passado, naquela época, você não tinha o conteúdo, as informações que você tem hoje. E a partir do momento em que você sabe, você vai construindo então a melhor versão de você mesmo. Trazias o coração repleto de esperança, traçavas tantos planos de alegria, os sonhos aos sonhos, eles adornavam os teus dias. Aí veio o temporal, o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Momentos de dor e solidão. De repente veio uma voz e disse: persiste, persiste. Ninguém semeia a dor e colhe paz. Hoje tu tens exatamente o que plantastes lá para trás. Mas olha as estrelas, olha agora as estrelas. O amanhã está em tuas mãos. Persiste, ninguém semeia dor e colhe paz. Hoje você tem exatamente o que plantou lá para trás. Mas olha as estrelas. O amanhã está em tuas mãos. O amanhã está em nossas mãos. A gente possa sair então dessa casa hoje
com essa proposta desafiadora, ousada, de compreender que tudo o que nós queremos amanhã se constrói no maior presente de todos, a vida. E que por mais difícil seja o caminho, por mais obscuro o labirinto, viver é sempre a melhor e maior saída. Gratidão a todos.